aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Perrengues na Gringa. Não só a mais um Perrengues na Gringa, tá? Mas sejam muito bem-vindos à minha nova casa. Hoje estou no meio de um caos. Tô fazendo mudança, então vocês vão ver sacolas, vocês vão ver almofadas duvidosas, de repente vai aparecer tipo uns negócios meio estranhos aí no fundo. Mas saibam que eu tô no meio desse caos, né? Acabei de chegar no Canadá, então aquela coisa de readaptação num lugar novo, organização, mas eu não ia deixar de fazer o Perrengues na Gringa, aquele quadro que eu amo trazer aqui no canal, onde vocês me mandam as histórias mais absurdas, insanas e questionáveis da internet. E eu sento aqui no meu sofazinho que estava há 6 meses guardado, ele tá até com cheiro de poeira. E eu dou os meus pitacos, né, sobre as histórias de vocês, como uma boa fofoqueira que sou, junto com a galera dos comentários. E como esse quadro é de perrengues e eu tô de mudança, eu queria dizer pra vocês que eu tô passando uns perrenguinhos, tá? Principalmente relacionados a ligar para pessoas in English, né, em inglês, e falar para as pessoas tentando resolver perrengues, tentando resolver BO, tentando resolver internet, tentando resolver o problema da janela. Gente, no começo foi meio travado, mas me dei bem. As coisas estão acontecendo, inclusive se vocês não são inscritos ainda no meu canal de vlogs, eu vou ficar falando aqui até todo mundo se inscrever. Já gravei minhas boas-vindas, né, a minha chegada aqui no Canadá, já gravei tour por esse apartamento, tá? Pra quem tiver curiosidade. E já estamos gravando várias aventuras aí, outdoors, porque o clima está perfeito. Então, antes da gente sentar aqui e ler o perrengue que eu vou ler hoje, já deixa o seu like, se inscreve no canal, nos dois canais. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que fez intercâmbio de high school lá numa cidade de interior dos Estados Unidos, para ver se ele se identifica com algumas das coisas que eu vou ler aqui. Porque hoje eu vou ler um relato que parece que foi um episódio cancelado de Criminal Minds. Porque, gente, o negócio, ele tá meio sombrio, porque a gente tem cenário de cidade do interior, que a gente já sabe que eu tenho pânico de cidade de interior. Quando começa relato com essas cidadezinhas meio isoladas, eu já fico meio tensa. Tem floresta sombria, tem sons de urso, tem um roommate problemático, roommate não, né? Um membrozinho ali da host family, tem crush num boy alemão de 15 anos, mas calma, que não é problemático nesse nível, e tem banho de gelo no chuveiro. Sério, tem tudo isso no relato de hoje, que é o relato enviado pelo Ian. Cara, o Ian é uma pessoa que eu já tenho trocado, né, nas DMs da vida há muitos anos. Ele é um dos meus seguidores mais antigos, da época dos primórdios desse canal. Eu fico muito feliz que ele tenha me mandado esse relato. É um relato tenso, tá? Então se você tem alergia a gente doida, e se você tá assistindo isso à noite, eu aconselho que você assista de manhã, ou então liga um desenho aí na sua TV, pega o seu gatinho pra fazer carinho, porque olha, já aviso que são momentos de tensão, tá? Então sem mais enrolações, vou ler o relato do Ian, que tá relativamente grandinho, então vai ser só um relato no vídeo de hoje, mas eu prometo que ele é completo. Olá, Kaká. Me chamo Ian, sou do Rio de Janeiro, mas moro no Canadá há 5 anos e te acompanho desde o início do canal. Tenho algumas histórias de viagens e intercâmbio, bem difícil escolher uma. Aqui vai uma história do meu host brother maluco do meu intercâmbio de high school nos Estados Unidos. Um breve resumo do programa. Fiz um ano letivo de ensino médio nos Estados Unidos com uma agência bastante conhecida em 2017, quando eu tinha 16 anos. Estava cursando o 2º ano do ensino médio no Brasil, o que seria equivalente ao 11º ano do ensino médio americano. Nossa, 11º ano? Meus pais estavam muito empolgados e eu também. A agência estava dando todo o suporte nas reuniões para embarque. Para quem não sabe, pelo menos na época era assim, o intercâmbio de high school foca em levar o estudante para uma cidade do interior, para que o contato com o turista seja o mínimo possível e o contato com a cultura raiz seja o máximo possível, tornando-se uma experiência bem imersível. Gente, essa ideia de imersão, ela, na teoria, é bem bonita, né? De tipo, eu vou mandar você pra um lugar que não tem nenhum brasileiro, que não tem muitos intercambistas. E aí, quando você vai ver, você tá numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, estilo Silent Hill, ou estilo Mystic Falls, né, de Vampire Diaries. Se você não entendeu as referências, é porque você é novo demais. E, enfim, você acaba achando que você vai viver uma experiência e você acaba sendo a experiência para aquelas pessoas que não convivem muito com estrangeiros. Tipo isso. Mas vamos continuar. O que também é bom lembrar é que o estudante escreve uma carta do perfil de si mesmo e a mesma é colocada num banco de dados onde famílias anfitriãs olham e escolhem esse estudante. Após a escolha, você recebe um e-mail com toda a informação da família, da cidade e da escola onde você vai estudar. É também comum uma conversa com a família por vídeo, promete ser maior e uma melhor compreensão do que se espera. Sim, gente, no meu intercâmbio para a Austrália, eu tinha a opção de ficar com uma host family, né, numa casa de família, e eu lembro que eu me dediquei tanto a fazer essa carta. E na época não tinha ChatGPT, né, não tinha essas facilidades do dia a dia que a gente tem hoje. Então eu lembro que eu perguntei pra uma amiga minha que falava super bem inglês, ela era até meio professora de inglês. E cara, eu fiz a carta esperando atrair uma família assim, que eu me identificasse e gente,
Eu não gostei da família, eu não gostei da escola, eu não gostei do lugar. Eu só sei que eu fugi e eu acabei ficando na acomodação de uma outra escola. O que eu acho que me poupou alguns perrengues que a galera vive com host family. Nem todo mundo vive perrengue com host family, tá, gente? Eu sei que aqui a gente lê relatos de histórias que deram errado, mas tem muitas histórias de sucesso. Tá? Pra deixar bem claro aqui. Eu fiquei tranquilo com o fato de ser no interior, já que nos últimos relatos que eu via, as cidades eram pequenas, mas havia shoppings, restaurantes, praças, mercados, etc. Logo pensei, nada muito diferente de visitar minha avó na cidade dela, que tinha 25 mil habitantes, e comércios locais para passar o tempo, bater uma perninha. O clássico erro de subestimar o conceito de interior, né, gente? O interior nos Estados Unidos é outro planeta. Não todos, obviamente, mas assim, outro planeta mesmo. Você acha que você vai encontrar uma Starbucks na esquina, mas você acaba encontrando um grupo de adolescentes armados, cujo hobby é sair pra caçar e ter ursos e alces empalhados assim na parede do porão deles. Não tô tirando isso da minha cabeça, tá? São histórias reais de amigas minhas. Inclusive, uma das minhas melhores amigas da época da escola, ela entrou na minha escola quando a gente tinha 16 anos. Acho que a gente tava no segundo colegial. Gente, eu sou da época que fala segundo colegial. Segundo ano do ensino médio, nem sei como é que fala. Enfim. Só que quando ela tinha 15 anos, ela fez um intercâmbio para uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos. E não tinha muita coisa para fazer lá. Ela tinha uma host mom, um host dad e um host brother, que tinha mais ou menos a idade dela. Ela se dava muito bem com esse menino, assim, tipo, super gente boa ele era. Só que o hobby dele e do host dad era caçar. Sair por aí para atirar em coisas e bichos. E aí, gente, quando ela foi me mostrar as fotos do intercâmbio dela, né, das coisas que ela fez de legal e diferente, eram fotos dela com uma arma. Tipo, juro, uma espingarda, assim, tipo, em vários lugares. Um contraste, assim, tão absurdo, porque ela parecia uma bonequinha da Barbie, assim, que eu falei, nossa, amiga, que legal, hein? Combinou muito com você esse intercâmbio. Tipo, ela é toda naipe gospel girl, assim, tipo, a cara de Nova York, e ela foi parar no estado. Assim, é uma experiência, né, diferente. Ela não teve nenhum problema com a host family dela, ela fala com eles até hoje, mas era aquela coisa, ou ela ia ser trad wife junto com a mãe, ou ela ia caçar, e aí ela preferiu fazer umas aventuras pela floresta. Enfim, não julgo. Eu fui escolhido por uma família no interior do estado do Missouri. É assim que fala? Composta pela host mom, o host dad e o sobrinho neto da host mom. A cidade tinha apenas 144 habitantes. Isso mesmo, não 144 mil, apenas 144, com uma igreja, uma unidade dos Correios, uma loja de armas de fogo e um posto de gasolina. O resto eram pequenas casas de pessoas. Brother, 144 habitantes. Isso é praticamente uma rua que eles apelidaram de cidade, né? Sei lá, na minha cabeça, quando eu vou pro aniversário... Olha que eu tenho família no interior, tá? Mas na minha cabeça, quando eu vou pro aniversário de qualquer membro da minha família, do meu tio Paulinho, no jantar de aniversário tem mais gente do que nessa cidade aí. Jesus. A minha escola ficava numa outra cidade com mais habitantes, já que a cidade onde era o meu endereço não tinha estudantes suficientes. Mas a cidade com a escola também era minúscula e com os mesmos comércios que a primeira, apenas com uma adição de um restaurante de baixo custo. A região era toda bem fazenda, tudo afastado, não havia transporte público, tudo era feito de carro e era entre rodovias enormes como são as rodovias BR no Brasil. A casa onde eu iria me hospedar era entre duas cidades no meio de uma floresta bem densa. Mas, por ironia, era dentro do pedaço grande de terra que a minha família tinha. A distância entre a casa e as duas cidades de carro era apenas 10 minutos, mas andando eram mais de 4 horas no meio da rodovia. Ai, meu Deus, olha, eu só queria dizer que a minha imaginação ela vai longe, tá? Porque já começou com cidade do interior e floresta, eu já consigo imaginar você correndo nessa floresta de madrugada por 4 horas, desesperado, de um bicho, de alguma criatura mitológica. É nesse nível que tá a minha mente agora, tá? Só pra deixar vocês informados. Éramos 5, vou dar nomes fake pra não expor ninguém. A host mom Nancy, aposentada com 65 anos, o host dad George, também aposentado com 85 anos, nossa, um senhor. O sobrinho neto da Nancy, que morava na casa de 19 anos, chamado Cody, e o outro estudante da Alemanha, com quem eu dividiria quarto, chamado Wagner, de 15 anos. Observação, tive um crush nele, haha. Acontece, amigo, nas melhores famílias. A família era ótima, nos integrava sempre nas atividades com outros parentes e eventos, ensinava muito sobre a cultura e nos levava sempre nos lugares que precisávamos.
Porém, o Cody era bem estranho. Ele tinha várias opiniões e princípios que eu não concordava, como machismo, xenofobia e apoio ao Trump, que na época estava no começo do mandato. Ele também tinha uma vibe bem pesada, gostava de fazer coisas na floresta, se achava um descendente puro e perfeito dos vikings e do povo celta. Também pregava peças de muito mau gosto e imaturas. Ou seja, você tinha um supremacista branco dentro da sua casa. Adolescente ainda, né, que não tem o cérebro formado completamente ainda. Não, ótimo. Tô adorando o começo dessa história aí. A primeira peça me assustou. Ele, no meio da noite, colocou uma caixa de som do lado de fora da casa com sons de urso, que apesar de raros, poderiam aparecer naquela região. Entrou na casa em silêncio para ele poder sair do quarto dele como se também tivesse sido acordado pelo barulho do urso e avisou a todos que havia um urso do lado de fora da casa. Nancy e George acordaram e pegaram uma espingarda que tinham guardada e foram tentar matar o urso do lado de fora, todos assustados. Depois ele trocou o som de urso pela música lá Cucaracha e começou a rir e disse que foi uma brincadeira. Ai, gente, até aí, tosco. Tosqueira, né? Coisa de adolescente. Mas assim, que brincadeira sem graça, né? Porque a gente tá falando de, beleza, uma senhora de 65 anos, mas um senhor de 85 anos que tá sendo acordado de madrugada com sons altos, num susto e que pegou uma espingarda. Tipo, mano, se eu fosse um intercambista dessa casa, eu não fui criada com armas de fogo em volta de mim. Eu não tô acostumada. E eu sei que quando você faz um intercâmbio, você tá ali pra sair da sua zona de conforto, eu sei que você tá ali pra viver uma realidade nova, mas eu acho que uma realidade nova muito contrastante, né? Tipo, eu ficaria com medo de repente essa arma disparar erroneamente. Eu, na verdade, eu não sei o que eu teria mais medo. Se é um senhor de 85 anos acordando com uma espingarda meio desnorteado e Deus me livre disparar isso sem querer, ou se é o fato de que eles provavelmente estão com a intenção de atirar em um urso na minha frente, assim. De verdade. Ou dar de cara com... Mano, todas as hipóteses são bizarras. Eu acho que quando eu soubesse que na verdade é tudo uma brincadeira, talvez eu ficaria aliviada. Mas eu ficaria bem ligada, porque claramente, né, esse menino aí não bate bem da cabeça. Ele também tinha aquele hábito insuportável de ficar pegando na gente, seja pra fazer cosquinha, dar susto ou bagunçar o cabelo. Ele gostava também de mostrar movimentos de artes marciais, muitas vezes sem consentimento, me emboscava pelo pescoço ou segurando meus braços, apesar de eu claramente expressar que eu não queria participar. Nossa, que raiva, que inconveniente essa pessoa. Quando eu voltava da escola, o ônibus amarelo deixava eu e o Wagner na rodovia. E a gente precisava subir uma estradinha de terra e passar por cima de um córrego numa ponte até a casa. Era uma caminhada de 10 minutos. Wagner muitas vezes ia passar a noite na casa de amigos. E eu voltava para casa sozinho, já que foi muito difícil fazer amizade no começo por ser latino e gay naquele meio de pessoas cristãs, brancas, hétero, etc. Certa noite, eu voltei para casa tarde, depois de um evento na escola do clube de arte que eu participava. A professora foi gentil o suficiente para me dar uma carona. Fui seguindo a estrada de terra e estava super escuro, tinha apenas uma lanterna do meu celular que, lógico, acabou a bateria no meio do caminho. Segui o caminho em direção à casa, que estava com as luzes apagadas, mas havia um pequeno poste de luz sempre aceso à noite do lado de fora. Eu ouvi pegadas e respiração pesada. Achei que era coisa da minha cabeça, mas ficou mais alto e perto. Andei mais rápido e os passos também aceleraram. Comecei a correr em direção à casa que estava trancada. Quando viro de costas, era o Cody rindo de mim e disse: "Nossa, você se assusta muito fácil." Ele tinha ficado entre as árvores no escuro, aguardando para me assustar. Quê? O cara não tem o que fazer. 19 anos não foi arrumar uma grama para carpir, né? Ele ficou esperando você voltar da sua escola, se escondendo atrás da floresta, do córrego, seja lá o que for, apagou todas as luzes pra te dar susto. Tipo, mano, cresce, né? Tá na hora de tá dando uma crescida já, e esse Cody. Eu não sei se eu aceitaria isso. Eu já ia achar que ele era psicopata e ia pedir pra mudar. Mas assim, sou eu, né, na minha cabeça, no meu conforto, julgando a sua história, né? Na hora, sei lá o que passou pela sua cabeça. A última brincadeira que me levou a reportar a agência foi uma tarde em que ele entrou no banheiro enquanto eu tomava banho. Ele destrancou a porta com uma chave de fenda, entrou sem fazer barulho, abriu a cortina do chuveiro e jogou cubos de gelo em mim, rindo. Eu achei aquilo de uma tremenda falta de respeito e invasão de privacidade, óbvio. A Nancy ficou extremamente irritada com ele e deu uma bronca.
Cody veio me pedir desculpas e disse que eram apenas brincadeiras, que ele não tinha intenção de me deixar desconfortável. Eu acabei não pedindo a transferência da casa, pois àquela altura eu já estava na metade do ano letivo e a agência informou que situações que não eram de extrema gravidade, como crimes de assédio, roubos ou ferimentos, levava muito tempo para achar outra família e corria o risco de eu ir para uma outra escola, dependendo de qual família estivesse disponível. Ah, legal. Legal. Oi, tudo bem, agência? Eu moro com um psicopata, que ele me dá sustos, ele me persegue no entardecer no escuro na floresta, ele invade o meu banho comigo pelada e ele simplesmente joga balde de gelo em mim e isso não se enquadra em assédio e agressão. Sei lá, na minha cabeça isso se enquadraria, né? Tipo, mano, eu tô num momento de privacidade. Tipo, você abre a porta e me agride. Ah, mas foi uma brincadeira. Nossa, sério. Que bode. Nancy e a agência me deixaram à vontade para pensar em uma possível transferência. Eu decidi ficar, já que a Nancy era uma fofa e eu não queria ter que me adaptar a uma nova escola, afinal eu tinha que manter notas boas, era requerimento. E eu entendo você, tá? Eu não tô te julgando. Eu acho que nesses momentos, ainda mais se a gente tá focado em outras coisas, né? Em, tipo, tirar notas boas, focar numa possível faculdade, ou focar em aprimorar o inglês, ou focar em terminar o intercâmbio, a gente acaba se apegando às coisas boas e tentando não olhar muito para as coisas ruins, apesar de que, cara, tá bem bizarro aí esse carinha que você tava morando junto. Daquele momento em diante, as brincadeiras pararam, mas eu continuava com medo dele. Eu passava pelo quarto dele no caminho para a sala e notava o quão frio e com energia pesada o cômodo era. A porta do closet estava sempre aberta e dava para ver o corredor. Havia lá dentro somente uma lâmpada amarela pendurada e um taco de beisebol encostado na parede. Gente, você tá descrevendo um filme de serial killer, sério. Rolou na época o desaparecimento de uma menina da escola chamada Sarah e descobri que o Cody era namorado dela. Não quero mais ler seu relato. Tchau, gente. Beijo, obrigada por assistirem o vídeo. Até a próxima. Sério. Preciso de 2 litros de água pra continuar lendo isso. O cara era claramente um psicopata, ele fazia essas coisas com você, ele dormia num quarto, eu tô rindo de nervoso, tá? Ele dormia num quarto com só uma lâmpada amarela e um taco de beisebol. E ele tinha uma namorada que desapareceu? E ninguém falava sobre isso? Agora eu tô curiosa. A menina nunca foi encontrada, nem viva nem morta. Eu cheguei a perguntar sobre ela e ele sempre desconversava, o que me deixou ainda mais com medo dele. Uma noite, estávamos só nós dois na casa e ele disse que tinha que ir ao Walmart, que era 30 minutos de distância. Eu sempre ia com alguém a qualquer lugar para evitar sozinho na casa, porque se acontecesse algo, não tinha ninguém perto, polícia, bombeiro, hospital, nem vizinhos. Fui com ele de carro e no caminho ele me fez umas perguntas profundas que eu realmente não entendi a intenção. Uma das perguntas foi que ele queria entender a minha perspectiva de homens como gay, já que ele não conseguia entender. Eu desconversava, mas ele insistia, acabei respondendo o seguinte: do mesmo jeito que você se sente no meio de meninas bonitas, eu me sinto com meninos. Detalhe, imagine a cena, a estrada extremamente escura, eu já com medo dele, ele me fazendo essas perguntas sem olhar pra mim, sem se mexer muito, sem piscar e vidrado na estrada. Eu não tinha conseguido lembrar o caminho, então não sabia ao certo se ele estava realmente indo ao Walmart. Eu juro que ali eu achei que ele fosse fazer alguma coisa comigo e não haveria testemunha. Mas eu gelei e não consegui falar mais nada. Seguimos calados até o mercado. Enfim, nada aconteceu comigo, no final do intercâmbio fiz alguns amigos, nada rolou entre o Wagner e eu, aprendi bastante, amadureci e voltei com um inglês excelente. Mais pra frente, descobri que o Cody se envolveu com uma menina que estava grávida de um presidiário, decidiu criar e registrar a criança e morou com ela na casa da Nancy. Depois ele largou ela e ficou com a guarda da criança, pois a menina era viciada. Uns anos depois, ele se casou, teve um filho e se divorciou da mulher. Hoje ele tá desempregado e com esses 2 filhos para alimentar. Não sei o que se passava na cabeça dele e não sei o risco que eu realmente corri. Mas fica o aprendizado. Com a maturidade que eu tenho hoje, talvez eu teria pedido para mudar de casa na mesma hora. Agradeço por ter lido a minha história, um grande abraço e boa sorte na volta pro Canadá. Ian do céu, que relato! Sério, que história de sobrevivência silenciosa. Tipo, eu consigo imaginar, com todos os detalhes que você trouxe, tipo, sua narração foi perfeita, eu consegui me imaginar na cena, os momentos de tensão constantes,
né? Então imagina que todos os dias que você precisasse ir pra sala ou pra cozinha e você tivesse que passar pelo quarto dele sempre com a porta aberta, sempre com aquele taco de beisebol e aquela energia estranha. Você morar com uma pessoa estranha numa constante ansiedade, estresse, mano, isso não é saudável. É angustiante. E muito obrigada por confiar na gente pra compartilhar esse relato, porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai assistir isso e vai conseguir não só aprender alguma coisa, mas quem sabe identificar alguma coisa estranha que pode estar ocorrendo em algum intercâmbio por aí, vai saber. Eu acho que esse relato, ele me frustrou, na verdade, ele me deixou bem chocada, porque ele é um relato que não fala só sobre um host brother aí, um host cousin estranho. Ele fala sobre um ambiente de constantes violências sutis, né? Ou não tão sutis assim, né? Porque a questão lá do gelo ou do susto na floresta, tipo, nada disso é legal. Mas violências sutis no sentido de que o seu corpo tava constantemente te dizendo que algo muito errado tava acontecendo ali. Seja no momento do carro, né? Que a sua intuição tava gritando, tipo, mano, você pode estar em perigo, esse cara, ele é bizarro, olha o histórico dele, a ex-namorada dele sumiu. E eu sei que a gente não leva isso muito a sério, né? Porque a gente acaba pensando, mas não foi nada sério, não foi nada grave. Mas violência psicológica também é uma coisa grave. Tem um negócio que chama neurocepção, que é quando o nosso sistema nervoso, ele consegue identificar um perigo ou alguma situação de insegurança antes mesmo que a gente consiga racionalizar aquilo. É nosso instinto de sobrevivência, uma parada, tipo, ancestral mesmo. É como se o corpo avisasse antes da gente entender. Então são, tipo, calafrios, é taquicardia, é insônia, é tensão. São, tipo, pequenos alertas que o nosso corpo transmite pra gente, que a gente, tipo, começa a perceber, mas sem entender direito, ou tentando até negar, porque muitas vezes a gente nega na nossa cabeça, né, a gente acha que é paranoia. E no caso do Ian, não era só no ambiente da casa dele, era no ambiente como um todo, né, era na cidade que ele tava, né, uma cidade super conservadora, de interior, tinha menos de 150 pessoas, onde as pessoas eram todas cristãs, americanos, white, e ele era o estrangeiro, latino, gay, que muito provavelmente, e aí óbvio que não dá pra gente generalizar, mas muito provavelmente por conta, né, do consciente coletivo daquele lugar, muito do que ele representava, não só para o cenário cotidiano, mas para um cenário macro, né, político, né, era a ascensão do Trump naquela época, as ideias políticas da época de que imigrante é uma coisa problemática para o país, são eles que trazem os problemas, são eles que trazem a violência, que roubam os nossos empregos, são eles que vêm aqui e impõem a cultura deles ao invés de se tornarem americanos como nós. Tipo, é tão maior, né? Por isso que eu falo sobre as violências inconscientes, as violências sutis. Você sabe que você tá num lugar estranho, você sabe através dos olhares das pessoas que às vezes elas não estão te recepcionando tão bem. É como se o seu corpo tivesse sobre um constante estresse onde ele nunca conseguisse descansar. Minorias vivem isso, né, constantemente em vários lugares pelo mundo. E tem até um documentário na Netflix que chama Stutz, que fala exatamente sobre essa questão de saúde mental e as ferramentas que o nosso corpo se utiliza para a nossa própria sobrevivência. Tem também um livro que chama O Corpo Guarda Marcas, que ele mostra como esses pequenos traumas, mesmo que sutis, quando eles são repetitivos, eles ficam gravados na gente, no nosso inconsciente. E isso, mano, é muito interessante de se entender, até pra gente entender o nosso próprio corpo, sabe? Assim, é muito louco. Quando a gente é imigrante, a gente entende o que é essa sensação de não se encaixar, mas não é só, ai, nossa, eu sou muito diferentona, haha, as pessoas me olham, não, é uma sensação de medo por conta dessas ideias aí loucas que estão se disseminando pelo mundo. Então, gente, pra terminar esse vídeo, eu quero dar algumas dicas, né? Eu quero enfatizar algumas coisas, até pra quem tá indo aí fazer um intercâmbio, às vezes pela primeira vez, às vezes de high school, né? As pessoas, de repente, novinhas, que não têm noção do que pode acontecer. E aqui, gente, é o que eu sempre falo pra vocês, e eu vivo repetindo. Não é porque eu tô trazendo a história do Ian, que se você tá indo fazer um intercâmbio no interior dos Estados Unidos, você vai viver essas coisas. Não, é mais pra gente ficar alerta, sabe? Porque é muito mais interessante a gente saber que certas coisas acontecem, até pra que se tiver acontecendo com a gente saiba identificar, e a gente não fique nessa de, ai, será que é viagem da minha cabeça? Porque a gente fique ligado mesmo. Então, primeira coisa, antes de você aceitar a sua família anfitriã, pesquisa. Não só que nem eu fiz, tipo, ai, não fui com a cara da família, chato, ou escola chata. Pesquisa sobre a cidade também. Pesquisa sobre a cultura local, pesquisa sobre, sei lá, até mesmo pra saber se você vai conseguir se adaptar àquele lugar.
Porque por mais que intercâmbio seja esse momento, né, de sair da zona de conforto e tudo mais, eu acho que tá tudo bem a gente escolher um lugar que a gente se sinta mais confortável, mesmo que seja numa cidade grande. Segunda coisa, se algo te deixa desconfortável com relação ao ambiente que você tá, escreve um diário. Tira prints de coisas. Pode ser um diário em português, que de repente sua host mami vai pegar e não vai entender o que tá falando, mas assim, registre. Sabe, essas pequenas violências, registre a forma como você se sente. Porque por mais que, nossa, ninguém pegou essa garrafa e tacou na minha cabeça, eu me senti ameaçada em algum momento, eu me senti desconfortável em algum momento. É muito importante que a gente registre, tá? Tire prints de coisas, grave áudios e tudo mais. Terceira coisa, não normalize brincadeiras invasivas. Se o cara te encostou e isso não foi legal pra você, você se sentiu invadido, você se sentiu desconfortável, reporte isso, reporte pro adulto responsável daquela casa. Reporte mesmo, gente, fala. Fala impõe limite. Quando você fala aquilo pra aquela tia Nancy, que seja, que é a fofinha, por mais que, nossa, o Cody é o sobrinho preferido dela e ela super protege eles, fazendo suposições aqui. Se você fala e eventualmente quando acabar o seu intercâmbio você vai embora, lembre-se que outro intercambista vai assumir o seu lugar. Outra pessoa pode estar vindo sofrer as mesmas violências e às vezes essa pessoa é uma pessoa mais passiva. Essa pessoa talvez seja uma pessoa que já viveu traumas piores. Então, quando as pessoas falam e reportam, não foi uma, não foi duas, não foi três, esse adulto, pelo amor de Deus, né? Se ele em sã consciência é uma pessoa responsável, ele vai começar a tomar atitudes, porque ele vai ver que não é uma coisa só do Ian. É uma coisa que já vem sendo relatada de antes. Quarta coisa, tenha sempre um plano B, tenha sempre o contato da sua agência de intercâmbio, de algum adulto responsável para além da sua família ou até de colegas. Tipo, você fez um amigo aí na sua escola. Converse com essas pessoas. Nem que seja por mensagem, que aí vai de encontro com a segunda coisa, né? Tipo, você vai estar registrando os relatos. Então, de repente, aconteceu o susto na floresta. Você escreve isso pra sua amiga. Fala, amiga, olha que escroto esse tal desse Cody, ele é um babaca, porque você vai estar documentando aquilo. Tá? Porque Deus me livre se alguma coisa pior acontece, tá tudo relatado, tá tudo com provas ali contra o cara que, mano, tipo, é que não consegue sair da minha cabeça que a ex-namorada dele sumiu. Não consegue. E quinta e última coisa, você não precisa estar em perigo físico para considerar sair de um lugar. Gente, violência emocional também acontece. Não fique esperando algo acontecer se a sua intuição tá gritando, se o seu corpo está gritando, tá? Isso é muito importante. Eu sei que quando a gente é mais novo, a gente não consegue entender muito bem esses sinais, mas é importante a gente trazer eles pra luz, não é mesmo? E é isso, gente. Hoje eu resolvi trazer um relato só, porque eu achei um relato super completo, super intenso, cheio de plot twists, cheio de enredos, e eu acho que foi um relato que a gente conseguiu desdobrar bastante. Muito obrigado, Ian, pelo seu relato. Se você também está assistindo esse vídeo e tiver um relato, não precisa ser nesses níveis tensos da vida, com um host cousin psicopata, tá? Porque as últimas histórias que a gente tem lido aqui tem muito ido pra esse tom, né? Mas, gente, traz história de date errado, traz história de problema com o inglês, perrengue com o inglês, passou vergonha, traz história, sei lá, de visto, voos que aconteceram situações engraçadas, enfim, tipo, qualquer coisinha aqui eu estou aceitando. Então me mande para o e-mail meconte-seu-perrengue@gmail.com. Tô amando ler os relatos de vocês, a gente já tem bastante história aí, ó, para uma longa temporada de Perrengues na Gringa. E é isso, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar esse vídeo para aquele seu amigo que faz intercâmbio ou que tá querendo fazer intercâmbio, pra ele ficar bem ligado. E é isso, corrente de oração para que eu termine de arrumar essa casa e me ajude a se livrar de tudo que não é necessário. Fiquem ligados no nosso canal de vlogs, tá, Carol e Léo, porque vocês vão ver aí o perrengue da mudança ao vivo e a cores, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.